E aí galera, tudo bem? Pessoal do Cine História, que escolha fantástica dessa semana, me surpreendeu. Eu achei que o pessoal fosse escolher um filme mais recente, sobre um tema do terrorismo, Voo United 93, e ganhou um filme histórico, um filme de 82, que é Danton, O Processo da Revolução. Portanto, vou falar hoje sobre a Revolução Francesa. Mas antes disso, aquele tradicional abraço para o pessoal do canal do Ensino, que sempre nos dá o apoio e a divulgação do programa. Brigadão, inclusive está aqui o endereço, quem quiser clicar e saber mais sobre Enem, concurso, tem tudo isso lá. E também lembrar vocês que nós temos um vídeo novo que entra toda segunda-feira, que é o Top Curiosidades, que é sobre justamente os principais curiosidades dos filmes que eu tratei na semana anterior. Tanto é que desde segunda-feira já está lá o Top 5 sobre as maiores curiosidades da Revolução Cubana ou da relação com os Estados Unidos em cima do filme Buena Vista Social Club, que foi o programa do Cine História passado, né? Foi o filme da semana passada. Danton, O Processo da Revolução, como eu já disse, é um filme dos anos 80, ele foi produzido em 82 e foi lançado em 83. Anos, inclusive, muito importantes para o esporte nacional, anos do bicampeonato do Flamengo e tricampeonato do Flamengo nacional. Eu achei importante dizer isso. Já que falamos de história, tudo é importante. E no caso do Processo da Revolução, é um filme fidedigno, é um filme quase documental, é um filme realmente que não traz personagens fictícios, são personagens reais, tem lá Robespierre, tem Marat, Saint-Just e, obviamente, Danton, que são líderes da Revolução Francesa e líderes jacobinos. O filme, inclusive, se concentra no ano de 1794, que é o ano que essa turma toda vai ser guilhotinada. Se você não viu o filme, eu já estou contando o final, tá certo? Agora, também isso é história, né, galera? Se você não sabe disso, é porque você também não conhece muito a história, tem que conhecer. Foi uma fase terrível, foi uma fase em que a guilhotina comeu solta. Inclusive, a guilhotina foi um método reutilizado na Revolução Francesa, mas que há registros do uso da guilhotina desde o século XIV, XV na Alemanha e que voltou a ser utilizado justamente durante a Revolução Francesa, que era um método mais indolor, mais humano de se executar a pessoa. Que delícia, né? Porque antes era na machadada e muitas vezes o carrasco com uma mão trêmula ou com uma mão não muito precisa tinha que dar mais de uma machadada na pessoa para executar até o final. Terrível isso, em detalhes sórdidos dessa história. A guilhotina era uma coisa mais, entendeu? Precisa. E foi nessa que Luís XVI e Maria Antonieta, de rima proibida, foram executados justamente em 1793, um ano antes que o filme passa. Você conhece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem como antecedente uma crise que abala a França. A França era o país mais populoso da Europa, com 24 milhões de habitantes, e tinha uma agricultura cada vez mais em frangalhos e com uma fome se alastrando cada vez mais, uma indústria incipiente. Ela não tinha feito a Revolução Industrial, como a Inglaterra, por exemplo, tinha passado, né, por um processo de Revolução Industrial. E, além disso, a França tinha se endividado muito ao apoiar os colonos americanos na guerra de independência dos Estados Unidos. Então, a situação na França era muito ruim, além de ter uma divisão social muito injusta. A França era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, né, onde o alto clero tinha um poder muito grande. Estou falando de cardeais, bispos, etc. e tal. Baixo clero eram os padres, né, eram aqueles que não tinham grande influência, mas o primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo. E o primeiro e o segundo estado tinham todos os privilégios possíveis, enquanto o terceiro estado era que pagava os impostos, eram aqueles que trabalhavam, eram que sustentavam uma sociedade aristocrática que era a cara do antigo regime. O antigo regime era justamente essa sociedade de privilégios, né, da nobreza e do clero e de uma sociedade ligada ao poder monárquico. Lembrando que a França é a cara da monarquia, a cara do absolutismo. O rei da Revolução Francesa é o Luís XVI, mas é bom lembrar de Luís XIV, aquele que construiu o Palácio de Versalhes e que era o chamado Rei Sol, né? E que uma vez disse, o Estado sou eu. Né? Então a França sempre encarnou esse espírito da monarquia absolutista.
A Revolução Francesa começa quando, diante da crise total econômica que o país vivia, o rei, a contragosto, convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Uma Assembleia que não se convocava há mais de 100 anos. E os 3 estados se reúnem com deputados representando cada estado. Era óbvio que tinha muito mais deputados do terceiro estado do que dos outros 2 estados. Tinha muito mais deputados do povão do que da nobreza e do clero, porque representava a maioria da população. 80% da população francesa era do terceiro estado. E terceiro estado você inclui o quê? Artesãos, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, burguesia, ascendente burguesia. Só que a decisão que vai desencadear toda uma reação de violência e que vai dar início à Revolução foi a decisão do rei de que na Assembleia Geral dos Estados, cada estado teria direito a um voto, independente do número de deputados. Então era óbvio que o placar final de qualquer decisão dentro da Assembleia Geral dos Estados seria 2-1, já que o alto clero e a nobreza iriam se juntar, primeiro e segundo estados, e o terceiro estado estaria perdendo. Foi a partir dali que o terceiro estado se rebela e começa a Revolução Francesa. E o ponto inicial, o marco inicial foi o dia 14 de julho de 1789, a famosa queda da Bastilha. Ali começa a Revolução Francesa. Na sua primeira fase, ela teve na sua dianteira a burguesia que tinha um poder mais elevado, né, a burguesia mais endinheirada, os chamados girondinos. E eles, então, assumem o poder. É nessa época que tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, falando sobre igualdade de todos perante a lei, do direito à propriedade privada, do direito à resistência à opressão, etc. e tal. 1790 tem a Constituição Civil do Clero, que nacionaliza a igreja e toma as terras da igreja também. E em 1791 tem a Constituição Francesa, né? Então é um momento importante. 1792 é que a coisa começa a radicalizar. A partir de 92, e o filme retrata o ano de 94, começa a fase mais violenta, o período do terror. 1792, o rei vai ser preso, vai ser retirado do Palácio das Tulherias, onde ele estava, palácio esse que tem histórias mal assombradas, contarei isso nas curiosidades que teremos na segunda-feira que vem, e logo depois vai ser executado. Em 1793, Luís XVI é guilhotinado, Maria Antonieta logo depois, no mesmo lugar, na Praça da Concórdia, antiga Praça da Revolução. Quando você for a Paris, próximo a Champs-Élysées, você vai visitar a Praça da Concórdia e vai lá ver aonde foi executado o rei e a rainha. A rainha, inclusive, era conhecida como austríaca, já que ela era da Áustria, né? A Maria Antonieta. E aí o filme ele vai retratar justamente o momento em que os jacobinos, que era a ala mais radical da Revolução, tomavam o poder. E havia ali uma disputa de poder. O líder era um cara chamado Robespierre. Foi criado o Comitê de Salvação Nacional, Comitê de Salvação Pública, que era um órgão que começava a julgar quem era culpado e quem não era culpado. E diante desse período, 2 correntes se destacam. Um chamado Hébert, o Hébert era um dos líderes, e o outro Danton. Hébert era um cara que defendia o aprofundamento do terror. E o Danton era um cara ligado ao povão e achava que a Revolução não tinha que enveredar por esse lado da violência. Eram chamados, inclusive, de indulgentes. Robespierre desconfiava dos dois e mandou matar, inclusive, os dois. Em 1794, foram guilhotinados. Mas o próprio Robespierre não escapou a esse mesmo fim. Ele, quando criou uma caça às bruxas em geral, sem definir quais seriam executados, quem seriam os inimigos do Estado, ele causou um terror tão grande que resolveram prendê-lo, julgá-lo de forma sumária e também executaram ele guilhotinado no mesmo ano de 1794. Os jacobinos vão perder o poder, os girondinos vão voltar ao poder a partir de 1795 e a Revolução Francesa termina com o famoso golpe do 18 Brumário,
que é quando o novo governo da França, formado por um diretório, resolve escolher um líder militar, um general, que tinha obtido diversas vitórias no exterior contra exércitos da Áustria, da Alemanha e de outros países, assumiu o poder. E essa figura era quem? Era quem? Era Napoleão Bonaparte. E aí começa uma nova história, uma história fantástica que merece inclusive um Cine História especial sobre a história de Napoleão Bonaparte e suas curiosidades também. Vamos pensar depois no futuro um filme que aborde o período napoleônico, que é um período muito interessante e que, curiosamente, coincidentemente, estou até lendo uma biografia sobre ele, sensacional. Eu estou completamente submerso aos tempos de Napoleão. Essa semana foi Danton, vale a pena assistir o filme, vale a pena conhecer mais a história, conhecer os detalhes, seus líderes, Saint-Just, Marat e todos os demais. E na semana que vem nós teremos 2 filmes sobre guerras, 2 filmes porrada, 2 filmes pesados. Platoon, Platoon, rapaz, eu vi criança... Tem uma cena que ela dá um tiro na boca da menina, meu Deus do céu, eu nunca mais esqueci. Falaremos sobre a Guerra do Vietnã, Platoon, né? E o outro, muito bom de mímica, em produção pode brincar de imagem e ação, que é justamente O Patriota, com Mel Gibson. Eu esqueci o nome dos 2 filmes, a produção está atrás fazendo sinais do que seria os filmes. Aí fez assim, O Patriota, que é sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Um filme que o Mel Gibson faz e que esse, no caso, tem muitas coisas que são inverídicas, né? Então é interessante mostrar nesse caso o que é verdade, o que não é. Esse de hoje, o Danton, ele já é mais fidedigno. Então semana que vem a opção é sua, a escolha é sua. Ou teremos Platoon, pesadíssimo, eu adoro esse filme, acho sensacional, acho maravilhoso, acho fantástico, acho assim um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, e o outro é o Patriota, ok? Então uma boa semana para vocês, quer dizer, o Patriota também é legal, e não deixem de se inscrever no nosso canal tá bombástico, galera ganhou o Buena Vista Social Club. Em breve gravaremos um programa diretamente de Hollywood. Buena Vista Social Club. Eu sou um manipulador, eu sou maquiavélico, eu sou venal. Um abraço a todos e até semana que vem. Adeus.